Buenos dias, good morning, bom dia. Bom dia. Começamos em uns momentos, Vamos começar em alguns instantes. Estamos aguardando a entrada das pessoas. Translation in Temos Spanish, interpretação simultânea em espanhol, português e inglês. so please use the interpretation button at Usem the bottom of your screen. o ícone da interpretação na parte inferior da tela. Lá podem escolher o idioma em que querem ouvir a reunião. Repetindo, selecionem o globo com o botão da interpretação para selecionar o idioma desejado. We will start in a few moments. Começaremos em alguns instantes. Okay, we will start. We have already 460. Vamos começar. Temos 460 pessoas conectadas. Vamos começar com a abertura deste evento. A OPAS tem a satisfação de dar as boas-vindas a esse webinário. Nós estamos nos unindo à campanha mundial liderada pela World Alliance for Breastfeeding Action. Este ano, o nosso lema é "Vamos tornar a amamentação e o trabalho possíveis". Nós queremos fazer a diferença no caso de pais e mães que trabalham. Vamos informar as pessoas a respeito dessa perspectiva daqueles que trabalham. É necessário ter apoio no local de trabalho e licenças para possibilitar a amamentação. Nós devemos aumentar a colaboração e o apoio para a amamentação no local de trabalho, melhorando as condições e oferecendo um apoio relevante para tanto. A campanha deste ano procura trabalhar com essa questão do local de trabalho. Mais de 500 mil de mulheres não têm proteção adequada para essa situação da maternidade. Muitas mulheres no setor informal não têm essas facilidades para trabalhar. Muitos países exigem que os empregadores ofereçam intervalos para que a mulher possa amamentar ou extrair leite. Como sabemos, a amamentação traz muitos benefícios e saúde para as crianças e tem um impacto ao longo da vida. Todas as crianças se beneficiam dessa prática e devem se beneficiar independente da condição de trabalho dos pais. Muitas mulheres têm que escolher entre sua profissão e a amamentação. A OMS recomenda que os bebês sejam amamentados exclusivamente por 6 meses de vida e depois a alimentação segura deve ser implementada, mas a amamentação deve continuar até os 2 anos de idade e além. Devemos apoiar os pais para que eles possam seguir essas recomendações e, para isso, eles precisam de licença maternidade de no mínimo 18 semanas e, idealmente, além de 6 meses. E essa é uma recomendação da OMS. Também deve haver uma sala para amamentação no local de trabalho, para a extração do leite e para armazenamento também, e deve haver horas reduzidas e flexíveis de trabalho, de acordo com regulamentos e resoluções adotadas a respeito. Então, a mulher deve ter horas reduzidas para amamentar seu filho.
nós fazemos um convite para que formuladores de políticas, colegas e empregadores apoiem os trabalhadores nesse sentido. Nesse webinário, nós vamos ver a situação dos pais e mães que trabalham na região. Nós vamos ouvir a experiência de alguns países e vamos também ver quais são as recomendações da Organização Internacional do Trabalho. Para tanto, sejam bem-vindos a esse webinário de comemoração da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Nós temos interpretação simultânea, como já foi dito, basta selecionar a interpretação na parte inferior da tela, cliquem nesse botão e lá selecionem o idioma. Temos algumas apresentações e também um tempo para o debate. Vamos começar com a apresentação dos nossos colegas da OPAS e depois vamos ouvir as experiências dos países e das organizações não governamentais. Passaremos agora ao Dr. Ignácio Ibarra, ele é assessor sobre legislação em saúde e vai falar sobre os direitos maternos relacionados ao aleitamento materno. Podem colocar suas perguntas na seção QIA, que é para perguntas e respostas. Nós vamos responder as perguntas durante o evento e no final também teremos uma sessão plenária para ouvir as pessoas, mas podem já ir colocando as perguntas no QIA. Obrigado, doutor Inácio, pela presença. Bom dia. Bom dia a todos que estão conectados aqui hoje. Para mim é um prazer participar deste webinário. Cada vez mais eu me convenço de que uma das melhores maneiras de gerar uma mudança, gerar equidade e fazer com que os países sejam mais sólidos e ricos é enfocar o trabalho no que realmente importa. Todos nós somos iguais, somos importantes, mas as futuras gerações dependem de um trabalho especial, o trabalho da maternidade, da paternidade. E devemos dar oportunidade às crianças, aos recém-nascidos, para que eles possam ter tudo o que é necessário para o seu desenvolvimento. E assim, eles vão se desenvolver facilmente da melhor maneira e eles serão um grande investimento para o futuro. Eu vou falar com vocês sobre os direitos. Um dos primeiros direitos associados ao tema é o direito à saúde. O direito à saúde é um direito humano, está estabelecido nos tratados internacionais, há o Pacto Internacional para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, especificamente, que cobre esse tema. Ele afirma explicitamente que os países que assinaram esse tratado internacional, que são praticamente todos os países do mundo, e com certeza todos os países das Américas. Nesse tratado se reconhece o direito da pessoa de gozar do nível mais alto possível de saúde alcançável, em termos de saúde física, mas também na saúde mental. Há um componente que às vezes é ignorado nesse convênio, né, nessa convenção, nesse pacto, que é essa parte do guia de 4 passos. Há 4 elementos fundamentais que os países precisam implementar para que as pessoas tenham direito à saúde e possam realmente exercer esse direito. Em primeiro lugar, redução da morte materna e também favorecer o desenvolvimento saudável da criança. Vamos discutir nesse webinário o tema mais importante que precisa ser impulsionado. E não é necessariamente um direito trabalhista, mas isso é um direito das crianças, a amamentação é esse direito. E outro direito associado é esse interesse superior da criança. Isso é reconhecido na Convenção sobre os Direitos da Criança.
Essa convenção diz que todos os países, todo o legislativo, todo o judiciário, a sociedade, os gestores, as empresas, porque os tratados internacionais também cobrem, eh, essas partes. Bom, esse direito está acima de todos os outros, o direito da criança, ele é superior. E como o Léo dizia no início, a OIT reconheceu como um direito trabalhista das mães, das pessoas grávidas, gestantes, ou aquelas mulheres que se tornaram mães recentemente, elas têm um benefício que deve ser reconhecido legalmente. Essa convenção de número 183 para a proteção da maternidade é também um direito humano, porque esse é um instrumento internacional e todos os países do mundo assinaram esse documento. E há aqui algumas condições que devem ser estabelecidas na legislação trabalhista, ou seja, há um direito associado para as mães, e esse direito tende a proteger a mãe, mas também o que vem delas. Então, há direitos que são voltados para os filhos. Como o artigo 3 diz, há um direito à proteção da saúde. Os países, em suas legislações, em consulta com os sindicatos e empregadores, devem garantir que as mulheres gestantes ou que amamentam não tenham que realizar trabalhos que possam prejudicar a saúde da mulher ou da criança. E também elas não devem ser expostas a um risco que afete a saúde dessas pessoas. É muito importante porque a promoção da amamentação é parte desse direito à saúde, que é parte também dos direitos trabalhistas. Como podem ver, os direitos trabalhistas exigem que os empregadores implementem isso. Então, o direito é da mãe, mas o beneficiário é o produto, ou seja, as crianças. Há também a necessidade de estabelecer uma licença maternidade obrigatória. Devemos considerar 2 aspectos. Obrigatoriamente, os países devem pelo menos incluir 14 semanas como licença, com o recebimento de salário integral. E consideramos que deve haver também 6 semanas após o nascimento. Esse não é um direito trabalhista. É claro que é, porque está em um tratado internacional relacionado às condições de trabalho, mas isso deve estar reconhecido também na legislação trabalhista dos países. Mas a questão é que isso promove e protege a saúde na primeira infância. Então, 18 semanas são reconhecidas pela OIT na recomendação de número 191. Isso é obrigatório. Então, o mínimo é de 14 semanas obrigatórias, mas isso pode chegar até as 18 semanas e, assim, há uma coerência com essa necessidade de proteção dos primeiros dias de vida dos recém-nascidos, para que eles possam alcançar seu pleno potencial. Os benefícios são receber um pagamento integral, ou seja, o tratado, o convênio 183, Convenção 183 estabelece que eles elas devem receber pelo menos 2/3 do salário, mas a recomendação que a maior parte dos países segue é a de pagamento integral do salário. Aqui eu vou colocar os slides para que possam ter uma noção geral. Aqui está a fotografia dos países das Américas. Os colegas depois vão poder dar mais detalhes. Vamos ver isso em outras apresentações, mas eu queria mostrar aqui 22 países das Américas não têm
14 semanas obrigatórias ainda, ou seja, ainda há muito trabalho a ser feito. Aqui nós temos alguns países com 14 semanas, outros que têm semanas adicionais, me parece que só um ou 2 têm algo mais amplo. E aqui eu quero destacar apenas esse elemento, porque temos pouco tempo. Ah, quero aqui falar sobre o caso da Finlândia. A licença maternidade é obrigatória por 7 meses na Finlândia. 7 meses. A mãe tem 7 meses e o pai também pode receber essa licença obrigatória com um pagamento integral do salário. Isso não acontece porque são muito avançado, mas é porque eles protegem e investem no futuro do país. É um investimento de tempo dos trabalhadores, do governo, dos pais. Há colegas também que participam disso, as pessoas estão em um período fenomenal na vida, estão recebendo uma criança na família e precisam criar esse vínculo necessário para que essa criança possa ter o melhor desenvolvimento possível. E assim nós podemos ver como os países estão trabalhando com esse tema. E a licença maternidade, nesse caso pensamos nas mulheres, mas há 16 países nas Américas que têm também uma licença para os pais. Aqui temos a lista. Alguns dão até 14 dias para o pai. E aqui um comentário rápido. Está documentado que, apesar desse direito estar na legislação, os pais não usam esse direito, porque não tem incentivo para exercê-lo. E também a questão do benefício econômico, ou seja, as pessoas precisam manter seu emprego e o benefício econômico, isso inclui férias, direito a férias, há também benefícios médicos que são integrais e há também a proteção do emprego e a proteção contra a discriminação. Então, se eu sair numa licença, eu devo poder voltar e continuar tendo o meu emprego. Então, há essa questão também entre as mulheres de não discriminar aquelas que estão gestantes. A Convenção 183 também estabelece como direitos associados às crianças, ao desenvolvimento das crianças, algo que é uma obrigação patronal e um direito das mães trabalhadoras. Elas precisam de intervalos, pausas para amamentar os filhos. E há a possibilidade de uma redução do horário de trabalho para que possam amamentar. Isso pode acontecer ao longo do dia e de outra maneira, de acordo com a recomendação, temos a recomendação 191 e temos uma obrigação que é a 183, mas na recomendação há a explicação de que esse horário pode ser mais compacto e os intervalos também podem ser somados e permitindo que as mulheres possam chegar mais tarde no trabalho ou sair mais cedo antes do fim da jornada de trabalho. Então, se decidirmos que a mãe quer amamentar no local de trabalho, também deve haver condições sanitárias dignas e seguras para possibilitar que a amamentação possa ocorrer da maneira como deve ser. Isso é a alimentação e é parte do desenvolvimento das crianças. A possibilidade, então, de não amamentar diretamente, mas de extrair o leite materno e conservar, preservar esse leite para que em casa, com seu bebê, a pessoa possa alimentar a criança. E é preciso que haja a refrigeração do leite materno e tudo isso deve também estar identificado na legislação. E para encerrar,
é importante considerar que o objetivo principal é o desenvolvimento das crianças da melhor maneira possível. A primeira infância, os primeiros dias de vida, são muito importantes para o desenvolvimento do cérebro, para o seu potencial, e a alimentação é o único meio que cria um contato da natureza externa com o recém-nascido, e nós devemos então criar as condições ótimas para isso. E um último comentário: nós temos esses direitos e temos também obrigações internacionais reconhecidas no Código Internacional de publicidade e comercialização do leite materno. Então, há regras que regulam a comercialização de substitutos do leite materno, é importante saber disso. Então, com isso, encerro e fico aqui à disposição para receber suas perguntas ao longo do webinário. Muito obrigado, Ignácio. Eu vejo que há uma pergunta na seção QIA e peço então que responda essa pergunta. Nós vemos que nós temos ainda um longo caminho a percorrer na nossa região, nessa área. E agora a Audrey vai falar sobre a situação na nossa região com relação aos avanços em matéria de políticas e também falará dos indicadores que existem nessa situação. Com a palavra, Audrey. Good morning, everyone. Okay, Bom dia a todos. O Léo já mencionou, e eu vou continuar falando sobre o que está acontecendo na nossa região da OPAS nessa área. Ouvimos o Ignácio a respeito do que podemos fazer para ajudar na amamentação. E vamos ver o que está acontecendo na região. Vou aqui lembrá-los dos benefícios do aleitamento materno. Por que fazemos isso? Há benefícios para a criança, para a mãe, para a família e para a sociedade como um todo. Para o bebê ou para a criança, benefícios de curto e médio prazo. A criança adoece menos. Então, os bebês que não são amamentados têm 17 vezes mais risco de diarreia e têm um risco de otite que é 6 vezes maior. E a amamentação previne a hospitalização em 3/4 relacionada à diarreia e previne mais de metade das hospitalizações por causa de infecções respiratórias. A amamentação diminui o risco de morte e há também pesquisa que demonstra que as crianças amamentadas têm um QI mais alto, cerca de 3,44 pontos mais alto do que aqueles que não foram amamentados. E também essas crianças acabam tendo um desempenho acadêmico melhor. Benefícios de longo prazo. As crianças amamentadas por mais tempo têm mais oportunidades de trabalho e oportunidades melhores em outra fase da vida. Quando essas crianças chegam a uma idade produtiva, nós vemos um efeito positivo da amamentação, em relação à renda. Também há um risco 13% menor de sobrepeso e obesidade e um risco 35% menor de desenvolver diabetes de tipo 2. Para a mãe, há um risco menor de câncer de mama, e isso previne cerca de 20.000 mortes por ano mundialmente. Há um risco 24% menor de câncer no ovário, uma frequência menor em relação à obesidade, diabetes do tipo 2, hipertensão, osteoporose, e também a amamentação ajuda a mãe a recuperar seu peso ou perder peso depois do parto. Benefícios para a família. Quais são esses benefícios? Despesas
menores, ou seja, o dinheiro que iria para fórmulas, mamadeiras e cuidados médicos também quando a criança adoece, tudo isso é reduzido quando a criança está sendo amamentada. A família, então, passa a ter uma renda maior, tem menos problemas e isso ajuda também no desenvolvimento da criança. Para as instituições, quais são os benefícios? Há um desempenho melhor e mais satisfação no local de trabalho. Há menos pedidos de folga para cuidar de uma criança doente. Muitas vezes as mães precisam ficar em casa para cuidar de bebês doentes ou precisam levar crianças doentes aos médicos, e isso acontece menos quando a criança é amamentada. Então, há menos faltas também. Há uma um menor pedido também de, ah, licenças e folgas quando há uma sala de amamentação. Portanto, tudo isso beneficia a instituição. E para a sociedade, os benefícios são uma renda maior, sustentabilidade ambiental. Devemos lembrar que o leite materno é um alimento seguro para o meio ambiente, é natural e é renovável. Quando a fórmula é utilizada, nós precisamos produzi-la usando energia, a energia usada para sua preparação, e mais de 4.000 litros de água são necessários para a produção de 1 quilo de leite em pó usado para substituir o leite materno. Portanto, podemos ver que há um grande impacto no meio ambiente ao não se utilizar o leite materno. Vamos ver o que está acontecendo nos países da OPAS. Aqui vemos os países caribenhos, primeiramente. Então, a amamentação inicial. Então, as crianças que começam a ser amamentadas na primeira hora de vida, que é a recomendação. Aqui nós vemos, não temos informações para alguns países, não há, nesses casos, levantamentos suficientes, e isso é algo que devemos melhorar na região. Mas vamos ver as estatísticas. Em muitos países, menos de metade dos bebês ah, são amamentados na primeira hora de vida. Em Belize, nós vemos que esse número é de 68% e Jamaica, 65%. Então, os bebês nesses países são amamentados na primeira hora de vida. Nós sabemos que nos primeiros 6 meses de vida a criança deve receber leite materno exclusivamente, essa é a recomendação. E nós vemos aqui que estamos longe desse número que é 50%. Nós queremos que 50% dos bebês sejam amamentados exclusivamente. Nós queremos esse número até 2025, e esse número deveria ser ainda maior em 2030. Então, nós temos aqui de 9% a 40% como a porcentagem de crianças que são exclusivamente amamentadas. E temos a recomendação também de amamentação até os 2 anos de idade. O Haiti aqui é o país onde isso mais acontece e o número é de 52% dos bebês são amamentados até os 2 anos. Nos países da América Latina, como por exemplo no Equador está em torno de 72%, na Colômbia 69%. Então, esses são os números mais altos nesses países, e a amamentação exclusiva, temos o Uruguai, 64% de bebês sendo exclusivamente amamentados. Então, portanto, eles alcançaram essa meta que nós definimos para 2025, superando inclusive. Então, muitos desses países na região da América do Sul estão tendo um excelente desempenho no tocante a estes aspectos. Para que saibam, a meta mundial,
que é 48% de bebês sendo exclusivamente amamentados, e queremos chegar a 50% até 2025, que parece que mundialmente estamos caminhando para alcançarmos essa meta. Eu também gostaria de mencionar o que, em relação ao status jurídico, sobre os substitutos para a amamentação. Verificamos que, na nossa região, há vários dos nossos países onde não há medidas jurídicas para implementarem esse código. Então, portanto, 16 países não implementaram esse código, e há 2 países nas Américas onde as leis nacionais estão muito bem alinhadas com este código. Dentro dos 35 países, estava mencionando que 9 países adotaram alguma medida jurídica nesse sentido, alinhadas com os códigos, como Brasil e Panamá, estão plenamente alinhados com o código. 2 apenas. Verificamos que Brasil e o Panamá as leis nacionais estão muito bem alinhadas com o código. Moderadamente, temos Bolívia, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Peru e Venezuela. E há alguns países que estão definindo algumas provisões do código que estão incluídas na lei nacional. Mas, no entanto, temos ainda 16 países onde não há nenhuma legislação nacional vinculada ao código. Alguns desses países sabemos que estão atuando, trabalhando para promulgar legislação que vão ratificar esse código. Mas nós, como OPAS, estamos tentando fazer o possível para ajudar esses países para que, de fato, promulguem as leis que estejam alinhadas com o código, ou que tenham algumas lacunas. Temos que fazer o possível para que tenhamos mais legislações sérias que permitam essa adesão ao código. A iniciativa que nós chamamos para nascimento de bebês em hospitais e maternidades, para que possam ter o início de vida e início da amamentação da melhor maneira possível. Então, temos ali referência de vários países nos nossos países para tornar esses hospitais ou maternidades mais aceitáveis para esses bebês. No entanto, verificamos que ainda há muito a ser feito. Por exemplo, Cuba, os dados estatísticos que 100% dos bebês nascidos têm um nascimento tranquilo e aceitável em hospitais e maternidades, e o próximo seria Costa Rica, com 53%. Os outros países na região ainda têm muito trabalho a fazer para tornar essas instituições aceitáveis para os bebês, para que tenhamos mais bebês nascendo em locais adequados. O Uruguai está no patamar de quase 76% de nascimentos em maternidades e hospitais aceitáveis e adequados para esses bebês. A OMS estabeleceu 9 componentes para que os países devam estar seguindo, ou seja, para que tornem as suas instituições de maternidade e hospitais mais adequadas para o bebê. Há necessidade de uma coordenação nacional em termos de liderança, políticas e padrões profissionais de cuidado, uma competência voltada para os profissionais de saúde, uma avaliação externa, incentivos e sanções, assistência técnica, monitoramento nacional, comunicação e defesa, e também um financiamento adequado. Então, portanto, quando verificamos a parte verde nesse gráfico, são os países que obtiveram essas metas, né?
Então, por exemplo, para a liderança nacional e coordenação, temos que em 45% dos países que tem isso, uma campanha ou uma entidade de coordenação nacional. 39%, no entanto, estão prestes a estabelecerem uma entidade desse porte, porém ainda não chegaram lá. E 12% que não tem nada relevante. Sobre as políticas e os padrões profissionais de cuidado, ou seja, para integrar os 10 passos em documentos relevantes nacionais, apenas 24% dos países têm esta política implementada. Agora estou falando sobre avaliação externa, apenas 58% fazem essa avaliação externa, 18% ainda não fizeram isso muito bem, 6 países, isso deve ser feito nos próximos 5 anos, alguns países não estão no patamar em que deverão estar. Mas temos ainda 21% aonde não há nenhum tipo de avaliação para verificar se os hospitais são adequados para os nascimentos de bebês. Isso aqui é apenas uma avaliação de onde nós nos encontramos para a implementação desses parâmetros. Após falarmos sobre todos esses aspectos, quais são agora as recomendações? Juntamente com a Unicef e a OMS, a OPAS está solicitando aos países, doadores, sociedade civil e o setor privado para que ampliem todos os seus esforços para assegurar um ambiente que seja adequado para a amamentação para as mães que trabalham fora de casa e também para o setor informal e aquelas que têm contratos temporários, para que essas mães tenham acesso regular a intervalos para que possam amamentar e que também essas instituições possam permitir que as mães continuem amamentando seus filhos após voltarem para o trabalho. Também defendemos uma licença maternidade remunerada para todos os pais e cuidadores, para que possam prestar assistência a seus bebês. Como o Dr. Barros falou, isso inclui licença materna paga pelo mínimo 18 semanas, preferencialmente para um período de 6 meses após o nascimento, e isso está vinculado, os 6 meses, ao período que nós chamamos que é a amamentação exclusiva, que deve ser constantemente promovida. Também recomendamos um aumento de investimento em políticas de apoio à amamentação e programas, incluindo uma política nacional e programas que regulem e promovam o setor público e privado para que as mulheres possam amamentar nos seus locais de trabalho. Concluindo, eu quero pedir a todos que verifiquem a campanha, o site da OPAS para a nossa semana de amamentação. O link está nesse slide. Também vamos colocar aqui no chat para todos vocês, para que possam todos ali visitarem o nosso site e obterem maiores informações. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Audrey, pelo a sua avaliação, resumo da situação que estamos na região. Esse é um tema que é para promover a amamentação, que é o nosso trabalho, mas também está relacionado com outros temas, como, por exemplo, a regulamentação sobre a legislação para criar toda uma sociedade para a amamentação das mães e os mesmos hospitais possam fazer com essa iniciativa que nós temos para hospitais e maternidades. Tudo isso está bem interrelacionado, vinculado, e é ótimo ver também o entusiasmo que estamos vendo aí, as perguntas que estão sendo feitas no chat, e muitas já estão sendo respondidas pelos nossos especialistas. Agora vamos passar ao próximo tema, o nosso próximo painel, onde vamos ver experiências de alguns países, iniciando com a doutora Luz Aura Ojeva, do Ministério da Saúde e Proteção Social da Colômbia. 10 minutos para a sua apresentação. Muito obrigada.
Perfeito. Já podemos ver a apresentação? Se a senhora puder colocar na tela, por favor. Não sei se já se está vendo. Sí, adelante. Já vem? Sim. Perfeito. Primeiro, muitas graças. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite ao Ministério da Saúde e Proteção Social da Colômbia para compartilhar essa nossa experiência que temos aqui no marco da Semana Internacional da Amamentação Materna. Muito obrigada a todas. Meu nome é Luiz Ángela Ochoa, sou nutricionista, especialista em saúde familiar, candidata ao mestrado em saúde pública e faço parte da Subdireção de Saúde Nutricional, Alimentos e Bebidas do Ministério da Saúde e Proteção Social e já atuo nesse tema há muitos anos. Como já foi dito pelos nossos panelistas anteriores, já falaram sobre os indicadores que nós temos como região e nós também como país, nós, a Colômbia, diante da amamentação materna. Como já foi dito, de fato, temos aqui um indicador que vem melhorando muito nos últimos anos e a amamentação materna na primeira hora de vida do bebê. Em 2005, nós tínhamos 56%, 46%, e a nossa última enquete, que foi a de 2015, nós temos um patamar de 70%, na verdade, 56% para 70%, mostrando aí o esforço e o trabalho que as instituições de saúde estão fazendo para fomentar, durante a primeira hora de vida, a amamentação dos bebês. E aí, como começamos a explorar outros indicadores, como uma alimentação materna exclusiva, temos um grande desafio. Nossos indicadores diminuíram nos últimos anos, desde 2005, vem diminuindo, passando de 46,9% para 36,1%. Falamos também sobre muitos dos desafios que enfrentamos e em relação à meta que temos para chegar a 50%. E esse nosso trabalho intersectorial que passe, portanto, a ter muita relevância. Ao falar sobre a amamentação materna, vemos que isso não é um tema, não é exclusivamente do setor da saúde. Vimos essa pesquisa de 2016 da Lancet, mostra esses aspectos, como, por exemplo, o lugar, o ambiente do trabalho é muito importante se quisermos garantir o direito para assegurar às mães a possibilidade de amamentar. Então, é importante a mobilização social, a conscientização, que, portanto, exigem um papel fundamental se quisermos melhorar os nossos indicadores. E agora, falando aqui sobre o tema específico, sobre as normas, as regras na Colômbia, nós temos aqui um código como se fosse a CLT, onde temos um artigo específico, onde temos o artigo 238, que prevê a obrigação a todos os trabalhadores 2 intervalos, 2 descansos de 30 minutos cada um dentro da jornada de trabalho para que essa mãe possa amamentar o seu bebê, sem nenhum tipo de desconto no salário. E isso será primeiro os 6 meses de idade do bebê. No entanto, até os 2 anos, vamos proteger a criança e a mãe também, para que possam continuar amamentando, e incluímos aí, nessa legislação, 30 minutos de intervalo até os 2 anos. É importante que mencionemos, caso a mãe solicite ampliação destes descansos, ela pode solicitar ao sistema de saúde para que possa assegurar, através de um certificado de um médico, podendo ampliar esses intervalos. Está viável e isso está dentro do setor de saúde, como também das regras de trabalho. Nos últimos anos, nós estamos fortalecendo as legislações em relação à proteção e ao cuidado da primeira infância. E, em 2017, ampliamos
essa proteção ampliando a licença da maternidade, com a Lei 1822. Então, a mãe que trabalha pode ter uma licença maternidade remunerada de 18 semanas. Também temos que mencionar que, por exemplo, há o direito a 2 semanas adicionais, caso seja necessário. Seria um total, portanto, de 20 semanas. E pensar para a família, que a família se prepare para esse momento tão importante, incluímos também uma licença pré-parto, que se inicia 1 semana antes da data provável do parto, e a mãe pode preparar-se para a chegada do bebê. Também tivemos alguns avanços muito importantes em relação ao enfoque de gênero, ou seja, não é apenas uma responsabilidade da mãe, temos que prestar um adequado cuidado aos bebês, mas vamos aí ampliando as licenças. Em 2002, outorgávamos aos pais 1 semana de licença paternidade, e a partir de 2021, o movimento dos próprios pais, homens, querendo participar dessas atividades, de estarem no lar, junto com os bebês, nós promulgamos a Lei 2021-14, 2021, houve um aumento progressivo da licença paternidade, como podem ver ali, uma projeção para chegar até o próximo ano a 40 dias, em 2024. Mas observamos que ainda houve um significativo progresso, mas temos um grande desafio para que o pai possa ser partícipe de todos os trabalhos que ocorrem em casa, para que a mãe possa ter tranquilidade e amamentar o seu bebê tranquilamente. E observamos também, em relação ao ambiente de trabalho, que em 2017 tivemos a promulgação de uma lei onde implementamos as salas amigas da família, próximo do local de trabalho das mães, nas empresas públicas e também nas empresas privadas. Isso foi um grande avanço, pois começamos a falar ali no entorno do trabalho, não apenas do setor da saúde, mostrando os benefícios que para incluir um espaço adequado onde a mãe possa extrair o leite, mantê-lo, conservá-lo e levar posteriormente a casa para seu bebê. E aí temos que salientar muito e mostrar que as empresas, e mostrar todos os benefícios que têm para a implementação desse tipo de trabalho. A segurança em recuperação amigável ao trabalho após da licença maternidade, ela terá um maior sentido de pertencimento por parte dos empregados, pois vão sentir que estão trabalhando no local onde seus direitos são respeitados, e vemos também a empresa respeitando a responsabilidade social. Bom, após a promulgação dessa lei, com o Ministério da Saúde e Proteção Social, nós estabelecemos uma resolução onde nós definimos todas as especificações técnicas de higiene, salubridade, a alocação mínima para a elaboração dessas salas. O que queremos também criar, fomentando esse espaço, primeiramente, assegurar a implementação, o acompanhamento, e que criemos um espaço físico privado para essas mães, mas que seja também um espaço onde elas possam obter informação em relação ao ambiente do trabalho, onde possamos falar e promulgar a importância da amamentação materna para o desenvolvimento dos bebês, enfim. É como se fosse um lembrete constante sobre os direitos das crianças para a saúde integral.
E temos também um decreto que fala sobre a regulamentação e comercialização e publicidade das fórmulas lácteas e alimentos complementares. Como não pode haver publicidade sobre fórmula nessas salas específicas, salas amigas, como mencionamos. Como estamos caminhando? Observamos que temos aí um grande desafio ainda, até chegarmos a 2026, temos uma meta de chegarmos a 600 salas amigas da família, da mãe ou da família lactante em todo o território. Até o momento, temos 414 salas desse porte. Temos ainda salas que estão em funcionamento, são 397. E queremos ampliar o número de empresas que estejam visibilizando essa questão para que esses bebês possam ter uma adequada alimentação. Essa dificuldade que tivemos na Colômbia, observamos que um grande desafio e uma grande lição foi o trabalho intersectorial. Estamos convencidos que todo o trabalho em relação à lactância materna, à nutrição infantil, que inclui também a alimentação complementar, tem que envolver outros setores, sair do setor da saúde. Por isso é muito importante incluir toda essa abordagem de saúde pública no ambiente de trabalho. Isso, muitas vezes, vemos que é um desafio, que isso não é um tema que está muitamente vinculado às empresas. No entanto, ao verificarem os benefícios que a lactância oferece, vemos que foram aumentando progressivamente as salas amigas da família lactante. Isso também mostra como nós conseguimos identificar as desigualdades de gênero, vários preconceitos culturais, sociais, em relação à amamentação em público, pois são muitos desses espaços, por exemplo, uma mãe num parque poderia e deveria amamentar seu bebê sem ser julgada, obviamente. Também temos aqui a importância de utilizar todas as práticas de marketing e verem que muitas não fomentam a alimentação materna e, na verdade, muito estão voltadas para o uso de fórmulas, e todas as políticas têm que ser fortalecidas em relação da família e a proteção dessas crianças, pois tem que ter um enfoque na saúde e nutrição. Esses são os grandes desafios que temos, de fazer esse acompanhamento próximo, tanto as empresas públicas como as privadas, para que possam se conscientizar em relação à implementação das salas amigas. Muito obrigada por criar esse espaço, por reconhecer esse processo que estamos aqui implementando, ou pondo em prática na Colômbia, e queremos continuar aprendendo ao longo desse processo. Muito obrigada. Muito obrigado por compartilhar conosco a experiência da Colômbia. Continuem fazendo as suas perguntas, muitas já estão sendo, inclusive, respondidas no chat. Agora teremos a presença da senhora Macarena Alejandra Moya, que compartilhará conosco a experiência do Chile, Ministério da Saúde do Chile, com a palavra. Ahí se ve bien, ¿cierto? Sí, súper. Sí, adelante. Entonces, muchas gracias. Buen día a todos. Muito obrigada. Bueno, mi nombre es Macarena Moya, yo soy médica pediatra, soy consultora internacional en la... Eu sou trabalho na divisão de prevenção e controle de enfermidades, sou subsecretária de saúde pública. Que está ubicado en la División de Prevención de Control y Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública en el Ministerio de Salud. E atuo no Ministério da Saúde do Chile.
Gostaria de dizer inicialmente que não tem nenhum conflito de interesse com nenhuma empresa, indústria que produza ou distribua fórmula para bebês. O nosso propósito é promover e defender a amamentação materna. Como sabemos, amamentar muitas vezes não depende do desejo, do esforço da mãe que acaba de ter um bebê. Exige muito mais. As mulheres que querem amamentar necessitam ter um apoio estrutural por parte do governo, da sociedade, da família, para que elas se sintam apoiadas e que possam claramente implementar e amamentar seus bebês. E também fazem parte desse requisito que criar um ambiente de trabalho que seja adequado para a amamentação. E também para as mulheres estudantes, também, para que possam amamentar nos seus ambientes quando estiverem estudando. Essa imagem mostra da Lancet, revista Lancet, isso de 2023, mostra todos os aspectos econômicos, políticas públicas e os avanços que já ocorreram como componente estrutural muito importante, que está vinculado ao aspecto da amamentação, muitas vezes como a regulamentação do marketing das fórmulas. Além desse contexto muito mais genérico, que temos também um contexto que pode favorecer ou promover a amamentação, como vinculado à família, à comunidade, como também ambiente do trabalho, mas também temos ali aspectos como a mãe, o bebê, ou que será amamentado, que vão inserir sobre toda a prática. E todos esses fatores, todas essas etapas que envolvem a amamentação, vão definir o momento do início da amamentação exclusiva, contínua, e vão se converger na saúde da mãe e do bebê. Nesta linha de tempo, eu gostaria de mostrar um pouco dos avanços que tivemos como país em relação das iniciativas em relação à amamentação. Esse é um trabalho que podem ver nessa tela, que foi iniciada em 1978. Nós tivemos a criação da Liga Chilena da Amamentação Materna, logo depois tivemos a criação de uma comissão criação do Código Internacional sobre o substituto do leite materno, tivemos a criação da Comissão de Amamentação da Sociedade de Pediatras Chilenos, depois tivemos a criação em 1985, que chamamos a CONALMA, que é a criação da Comissão para a Promoção da Amamentação, que veremos posteriormente, e que tem um papel e uma função a exercer até o dia de hoje. Recentemente, tivemos publicações, promulgação de várias leis que vêm promovendo a amamentação materna, e falaremos posteriormente. Temos que destacar, como um desafio mais recente, que vem de 2022, foi a iniciativa que os projetos pilotos de certificação dos estabelecimentos hospitalares com a iniciativa a amamentação adequada ou amigável, liderados pela nossa Comissão de Amamentação, e estamos comprometidos a iniciar esta estratégia para todo o país a partir de amanhã. Com relação à prevalência, nós temos alguns dados a considerar. Podemos ver como, nos últimos anos, a amamentação se comportou nos nossos países. Aqui temos, por mês, amamentação exclusiva com prevalência de 68,8% em 2022, e nós temos a lactância até os 3 meses e depois 6 meses com 53,9%. Nós vimos uma diminuição e tivemos a pandemia, então provavelmente houve um efeito nesse período epidemiológico. Nós vemos aqui de 2 a 24 meses uma queda ainda maior. Agora vamos ver as iniciativas que têm a ver com o marco normativo e as iniciativas nacionais com relação à amamentação. Eu não vou aprofundar em nada
nada que já foi dito, como regras internacionais, declarações da OMS e outras internacionais que promovem a amamentação. Vamos ver o que aconteceu no país, o que foi implementado e que permitiu que os indicadores fossem melhorando progressivamente, ou pelo menos que fossem mantidos ao longo do tempo. Vamos ver o que é mais antigo primeiro. Temos a Lei 20.554, ou melhor, 545 de 2011, que modifica as normas sobre proteção à maternidade e incorpora a licença paternidade. Essa foi uma grande mudança. Passamos de 12 semanas a 24 semanas, e são 5 semanas no mínimo, e são 12 semanas de licença pós-natal, e depois outras semanas que podem ser usadas de maneira parcial, por 18 semanas, ou então podem ser usadas de maneira completa por um outro período de tempo. E isso também pode ser oferecido ou transferido para o pai, essa é uma opção. Temos outras leis também que incluem o direito à alimentação. Então, até os 24 meses, a criança tem direito a 1 hora ao dia. Temos o fórum maternal, ou seja, a mãe que teve um bebê não pode ser demitida até 1 ano e 84 dias depois do parto. Nós temos também licença para doenças graves. Então, quando o bebê acima de 6 meses precisa ser hospitalizado, ele deve ser acompanhado continuamente, a lei protege isso. E nós temos também direito à amamentação até os 24 meses. Então, esse é o contexto estrutural. E isso teve um impacto nos bons números de amamentação que nós temos no país e que vocês puderam ver no gráfico anterior. Nós temos também a Lei 20.869, de 2015, sobre publicidade dos alimentos. Essa lei possibilitou criar esse marco normativo que cumpre, em parte, com o Código Internacional de Comercialização de Alimentos. Nós deveríamos, sim, como país, incorporar mais aspectos a essa lei para cumprir o código 100%. Então, ainda falta um trabalho a ser feito, mas há um grande avanço. Então, aqui, essa regra proíbe publicidade de fórmulas que substituem o leite materno. E isso estabelecido na lei. A lei também diz que os profissionais que receitam uma fórmula devem proporcionar informações adequadas para que o usuário possa selecionar adequadamente a fórmula. Então, na receita, deve haver um nome genérico. Então, fórmula de início, de continuação e idade da criança que vai receber a fórmula. E também deve ser dita a quantidade e a frequência, mas a receita não pode indicar uma marca específica de fórmula. E a vigilância e a fiscalização pode fiscalizar isso de acordo com a lei. Então, isso está relacionado também aos programas alimentares que são monitorados. E os indivíduos podem fazer denúncias, se for a uma farmácia, por exemplo, e vir que a regra não está sendo cumprida. A publicidade para uma fórmula na etapa 1, para menores de 6 meses, por exemplo, ou se há uma oferta de 2 por 1, ou se houver qualquer outra publicidade de algum tipo, há um link para as denúncias. Normalmente, o que nós vemos é uma publicidade para fórmulas para crianças maiores de 12 meses, mas que usam fotos de um bebê menor e usam o mesmo logotipo, e isso confunde as pessoas. Nós também vemos que há fórmulas especiais
e que incluem alergias alimentares. Nós estamos analisando isso para, num futuro próximo, poder ajustar a lei especificamente para também cobrir essa parte. A lei do 21.155 de 2019 estabelece medidas de proteção à amamentação. Essa é uma lei mais específica para esse tema. Ela reconhece o valor fundamental da maternidade e o direito à amamentação como um direito na infância. E aqui é consagrado o direito da criança ao leite materno e o direito da mulher de amamentar livremente. Então, essa lei garante uma amamentação livre e age contra a discriminação arbitrária que possa ameaçar ou perturbar esses direitos. Todas as pessoas têm direito a informações oportunas, ah, compreensíveis e com veracidade sobre esse tema. Isso também nos obriga a nos mantermos atualizados como profissionais. Nós devemos ver como poderíamos não estar cumprindo essa lei ou quando estamos oferecendo informações que não são adequadas. Isso nos força a oferecer informações adequadas. Nós precisamos que as famílias, mulheres, mães, pessoas que amamentam e que desejem fazê-lo, sejam empoderadas para tomar suas decisões em um ambiente que torne essa decisão uma decisão livre. Essa mesma lei substitui especificamente o artigo 18 do Código Sanitário, que diz que é um direito preferencial da criança ser amamentado diretamente por sua mãe, exceto quando há uma indicação contrária. O leite materno tem uso prioritário na alimentação e essa lei também estabelece que todas as mães podem doar o leite materno. Então, nós temos essa regra, mas nós não temos um banco de leite nacional no país. Nós temos apenas um disponível na região da capital do país. Essa lei também também complementa a Lei 20.609, que é a Lei Zamúdio, que fala que a amamentação não pode sofrer discriminação. Essa foto é muito conhecida, é uma foto na Califórnia. Ela foi abordada, disseram que ela precisava se cobrir para amamentar e ela cobriu seu próprio rosto. Aqui nós vemos como a sociedade reage à amamentação em público. Então, a lei que nós temos no nosso país procura também proteger a mulher dessa situação. A Lei 21.155 fala da criação do Sistema Intersetorial de Proteção Social. Esse é um sistema de proteção à criança e há várias ações e práticas relacionadas que também proporcionam as condições necessárias no ambiente para que a amamentação possa começar e ser mantida. Isso inclui assistência durante a gestação, a realização de um trabalho de parto e parto acompanhado, com uma doula, por exemplo. Também o contato de pele imediato e prolongado de pelo menos 30 minutos após o nascimento e o que for possível com as condições do bebê e da mãe, e também a consideração de indicadores associados, como medir a amamentação exclusiva e a medição nas instituições. Agora, estratégias de promoção e proteção da amamentação. Nós já comentamos de maneira geral
aqui na apresentação esses elementos, mas especifico aqui que há uma certificação para amigos da mãe e da criança. Essa certificação para centros de saúde. Já fizemos um projeto piloto e estamos agora terminando os passos para a publicação do manual final. Todas as regiões têm uma comissão regional para a amamentação e quem lidera essa comissão é a pessoa responsável pela amamentação e há vários profissionais que participam dessa comissão, há vários atores intersetoriais, inclusive pessoas da comunidade que participam, e esse espaço é o que lidera esse processo de certificação das instituições de uma região. É importante destacar que nesse processo de certificação foram incluídos estabelecimentos de atendimento fechado, como hospitais, mas também aqueles que têm um atendimento aberto, que é o caso dos centros de saúde familiar. Nós temos também a certificação da educação infantil, essa certificação Amigos da Amamentação. Essa é uma estratégia nacional e, assim como anteriormente, há esses elementos e há uma coordenação entre educação infantil e centros de saúde, há também um compromisso de promoção da amamentação, deve haver um profissional capacitado na escola de educação infantil para abordar essas questões da amamentação e para abordar esse tema nesse contexto, e também deve haver o espaço necessário, as condições necessárias para que as mães que levam seus filhos a essas escolas possam manter a amamentação. Com relação aos bancos de leite, nós temos apenas um banco de leite no nosso país. Essa é uma iniciativa muito importante que surgiu no Hospital Dr. Sotero Delo Rio e ele existe para as crianças com baixo peso ao nascer e situações extremas. Nós temos também apoio às crianças hospitalizadas e nós temos serviços de apoio à amamentação nesse sentido. Isso está vinculado às unidades de neonatologia. Então, é feito um trabalho nessas instituições. O funcionamento desses serviços varia muito, no entanto, dependendo da área do país. Nós temos também um documento para as salas de amamentação para conseguir apoiar as mulheres que optaram pela amamentação. Então, essas mulheres ocupam vários espaços em sua vida cotidiana e nós procuramos criar esse conceito de sala de amamentação, que pode ser instalada em vários ambientes. Pode ser uma sala para pessoas que estão de passagem, por exemplo, no centro de saúde, mas pode ser instalada também para mulheres que trabalham num determinado local de trabalho. E também podemos usar isso nas escolas de educação infantil. E assim, ter um espaço ótimo para as mães que querem manter uma amamentação de longo prazo. Nós temos esse documento também para as clínicas de amamentação. Nós chamamos administrativamente de consultas de amamentação e nós temos um documento técnico que apoia os profissionais que realizam essas consultas de amamentação. Mas esse documento é antigo e queremos elaborar um documento novo, atualizado, para assim poder ampliar esse repertório para os profissionais da atenção primária, para que possam trabalhar com essas usuárias. Em relação a esse funcionamento no Chile, nós temos vários líderes em relação a essa questão. Dentro do Ministério da Saúde temos 2 secretarias. Em cada secretaria tem um sistema vinculado à questão da amamentação. Também temos uma
mesa ministerial da amamentação materna, onde temos vários atores que participam vinculados ao tema, e isso nos permitiu transversionalizar o tema, e essa mesa permite que todos os temas ministeriais, as mensagens sejam passadas de maneira consistente, que todos nós promovamos e trabalhemos voltados para essa proposta. Temos também a Comissão Nacional de Amamentação Materna, que tem um papel consultivo em relação aos temas vinculados à amamentação materna, com recomendações embasadas em relação ao dito pelos especialistas, com a melhor evidência científica disponível, e também não há conflito de interesse. É uma abordagem entre a equipe de saúde com a comunidade, tendo também membros da sociedade civil, através de fundações que apoiam a amamentação, como, por exemplo, ONGs. E, por último, temos a mesa intersectorial, que chamamos de ALMA, que é uma mesa que nós utilizamos juntamente com o setor educacional, que nos permite dar continuidade a esta estratégia. Temos também o nosso site, que mostra exatamente tudo o que fazemos, onde temos ali as atas das reuniões, documentos técnicos que podem ser verificados. Bom, concluindo, como está na nossa publicação da Lancet, a alimentação materna é algo que tem que estar adaptado ao bebê, tem que ter a medicina personalizada para que essa mãe possa receber a tempo, e essa é uma excelente oportunidade para que melhoremos a saúde, e que sabemos que continuará. Então, a amamentação continua sendo uma grande oportunidade para promover o bem-estar das crianças, também das mães, das famílias e da sociedade como um todo. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada pela sua apresentação, mostrando todos os avanços que estão ocorrendo no Chile em relação à amamentação e à proteção da amamentação materna, que sabemos que é muito importante ter a vigilância e a atenção às ações e as ações legislativas, se essas leis são débeis, os grupos da comunidade, a sociedade civil, têm que exigir para que essas leis sejam promulgadas e defendam esta proposta. Agora vamos ouvir o representante da sociedade civil, que falará sobre o papel das organizações não governamentais. É a doutora Alison Bernard, da Fundação Breastfeeding and Child Nutrition de Barbados, e representante da Coalizão Caribenha para a Saúde. Com a palavra. Muito obrigada. Podemos ver sua tela, por gentileza? Coloque em modo... Isso é a tela toda? Sim, muito obrigada. Bom dia a todos e uma excelente semana da amamentação 2023. Meu nome é Dr. Alison Bernard, eu sou pediatra e também sou uma profissional de saúde pública e diretora executiva da Fundação Breastfeeding Child Nutrition Foundation, que nós vamos chamar de BCNF. Para o objetivo dessa manhã, eu vou dar a todos uma visão do trabalho que a BCNF vem fazendo para a defesa da amamentação no meu país. Vou iniciar com um contexto local sobre a amamentação, que estamos fazendo em relação ao tema em Barbados. Depois vamos falar sobre alguns desafios que nós enfrentamos para defender a amamentação em Barbados. Depois falaremos sobre os princípios de intervenção e depois mostrarei especificamente as políticas
sobre a amamentação, à medida que está vinculado à semana da amamentação desta semana. Depois, vemos as questões mais amplas de defesa e como nós estamos lidando com elas, e depois falaremos sobre todas as lições aprendidas. Isso aqui é o contexto local de amamentação que nós temos em Barbados, no momento, isso é uma estatística antiga, nós tínhamos 19,7% de mães que estão exclusivamente amamentando. Isso é uma taxa baixa, temos países na região que estão ainda aquém dessa meta, sabemos que estamos longe da meta da OMS e da OPAS para a amamentação exclusiva. A média de idade para interromper a amamentação aqui em Barbados é de 8 meses. Nós fizemos uma enquete e verificamos que 40% das mães param de amamentar exclusivamente, pois têm que voltar a trabalhar ou voltar para a escola. Então, o que já foi dito aqui anteriormente sobre o tema da OPAS também em relação é tentar tornar ou criar o ambiente para que possamos apoiar essas mães que possam manter a amamentação por mais tempo. O Barbados adotou essa obrigação voluntária do Código Internacional de Marketing para os substitutos de leite materno. Em 2017, alguns países receberam o credenciamento da Unicef para hospitais BFHI. Agora estamos buscando uma certificação. Aqui em Barbados, a licença maternidade é muito curta. Não obedecemos à convenção. Nós temos apenas 12 semanas de licença maternidade. Não há licença paternidade, não há políticas ou legislações adotadas para ambiente de trabalho para amamentação, mas algumas empresas, sim, escolheram adotar, criar esses ambientes para amamentação. Temos muito poucos espaços públicos para amamentação. Então, portanto, os desafios que nós encontramos para a defesa da amamentação em Barbados é que é uma sociedade pequena, com poucos recursos financeiros. E em função de temos uma perspectiva bastante singular em relação a essa defesa, pois temos ali, repetindo, recursos financeiros limitados. Boa parte desses recursos vem dos mesmos doadores. Também temos um grupo de voluntários pequenos, o que torna muito difícil mantermos o apoio e a defesa das iniciativas de amamentação em Barbados. Também temos questões em relação ao conflito de interesse em relação ao código, em relação sobre os substitutos ao leite materno. Portanto, nós não solicitamos aos doadores em função dessa grande recursos restritos que temos. Também temos normas socioculturais já inseridas, enraizadas na população. E temos ali a sexualização do seio das mães, a preponderância, muitas vezes, de famílias ou lares que têm apenas um pai, tornando muito difícil para as mães ter esse apoio nos seus lares, nos seus círculos de apoio imediato para que possam continuar com a amamentação. Também há essa visão ou preconceito que o leite materno ele não mantém uma nutrição consistente com as crianças, e também há um certo estigma em relação à amamentação.
Ou nós não observamos isso nos países mais desenvolvidos, mas nos últimos 10 anos estamos começando a observar muitas mães dizendo que, de alguma forma, foram assediadas por terem amamentado seus bebês em espaços públicos. Há também a falta de vontade política para a criação de políticas ou implementação em relação à amamentação. Há países que, sim, promulgaram algumas leis, que vimos nas outras duas apresentações, mas não é o nosso caso. E também há uma escassez de pesquisa local, regional, que possa influenciar, informar a população do que temos. Também esqueci de mencionar no slide anterior, apesar que a nossa taxa de amamentação era 17% em 2002, algumas pesquisas foram feitas, vimos que essa taxa vem aumentando, aliás, caiu mais ainda nos últimos 4 anos. Agora falarei um pouco sobre os princípios sobre a defesa da amamentação. Nós observamos isso, poderíamos ver sobre 2 perspectivas, individual e da sociedade. Temos um programa que nós desenvolvemos, nós reconhecemos que os recursos são limitados e que possamos apoiar a amamentação, temos que ter mais meios. Então, nós elaboramos o nosso próprio programas e assim conseguimos edificar uma capacidade dentro da nossa organização, podendo apoiar as mães que querem amamentar aqui em Barbados. Temos grupos de apoio virtual e presencial, que tivemos durante a Covid também. Isso continua, apesar de várias dificuldades, pois estamos tentando manter um nível de confidencialidade, pois essas mães, no momento em que elas queiram discutir questões, temos também um grupo presencial que foi recentemente criado, e isso ajuda a criar criar uma comunidade para essas mães no seu ambiente, no seu local de trabalho e oferecer o apoio que elas precisam. Nós também temos classes sobre amamentação, consultas personalizadas com as mães. Sobre o nível da sociedade, nós conseguimos definir algumas diretrizes que ajuda a implementação da implementação do Código Internacional. Recebemos financiamento para desenvolver iniciativas fomentando a amamentação. Isso não foi reconhecido nacionalmente. Isso vem afetando para que possamos criar essas políticas. Me disseram, por algumas partes interessadas, ouvi recentemente, que essa abordagem política nacional, no momento, será implementada e que poderá atuar no próximo futuro. Estamos muito entusiasmados e querendo ver o que poderá ocorrer. Nós somos uma organização pequena, então trabalhamos muito com conscientização, porque muitas pessoas em Barbados não conhecem nenhum desses aspectos internacionais. Nós procuramos passar as informações para que saibam que suas decisões, suas opções nutricionais não são necessariamente imparciais, que as pessoas sofrem influências da indústria alimentícia. Então, nós procuramos conscientizar as pessoas para que elas possam tomar decisões informadas.
Nós também somos parte de um projeto de alimentação infantil, juntamente com a Coalizão para um Caribe Saudável. O projeto procurou estabelecer uma base de informações sobre produtos comerciais voltados para crianças, procurando identificar açúcar, sal e gordura nesses alimentos e, assim, conscientizar a respeito da importância da amamentação, de uma alimentação complementar, de acordo com as diretrizes da OMS para essas práticas. Então, eu também gostaria de destacar rapidamente esse elemento, isso já foi mencionado antes, e então nós temos isso na nossa diretriz também, na diretriz oferecida pelo Ministério do Trabalho. Nós recomendamos horas flexíveis de trabalho, como já foi dito, o dia de trabalho pode ser encurtado ou pode ser uma situação em que as mulheres trabalham menos dias na semana. Nós aprendemos muito com a pandemia e vimos que esses horários flexíveis funcionam para mulheres que estão amamentando. E isso pode funcionar, no lugar de uma licença maternidade mais prolongada, embora a licença prolongada seja o cenário ideal. Nós devemos proporcionar às mães horários de trabalho flexível, porque isso também pode ajudar a mulher a manter a amamentação, mesmo depois de voltar ao trabalho após uma licença maternidade. E isso tem benefícios psicológicos, tem benefícios para o empregador, para todos os funcionários de uma organização. Também recomendamos intervalos remunerados para que a mulher possa extrair o leite materno, pelo menos 2 intervalos por dia. Também recomendamos a existência de espaços seguros e higiênicos. Muitas vezes as mulheres dizem que não continuam a extrair o leite porque elas têm que fazer isso no banheiro do trabalho. E isso não é um local adequado, higiênico para a extração de leite, nós não incentivamos esse tipo de coisa. Portanto, as mães devem ter um espaço limpo, básico, isso é o mínimo para poder extrair o leite. Também deve haver um armazenamento adequado para o leite materno e temos também aqui o elemento acesso a serviços de amamentação. Então, a mãe deve poder sair do trabalho para amamentar ou deve ter um local para poder extrair o leite materno. São elementos muito importantes para as políticas relacionadas à amamentação. Algumas recomendações baseadas no trabalho que nós realizamos. Muitas vezes as mães nesses ambientes se sentem discriminadas, marginalizadas, elas acham que precisam procurar os empregadores, mesmo quando o empregador sabe que elas estão em licença maternidade, elas precisam dizer: estou voltando, preciso de um espaço para extrair leite, por exemplo. Essa é a situação de hoje. O que nós estamos dizendo é que as pessoas devem se conscientizar, desde a administração superior, dizendo: esse é um benefício para todos, porque você diminui o uso de licenças por motivos de saúde, você diminui faltas no trabalho, e isso também beneficia as mulheres de maneira psicológica, emocional e ajuda a criança a desenvolver com saúde. E estávamos falando do nível mais alto, ou seja, a administração superior do local de trabalho deve defender também essas ideias, deve aderir a esses princípios e nós devemos trabalhar com todos os funcionários. Eu me lembro que eu fiz um trabalho de conscientização em uma empresa, em uma organização, e muitos funcionários
não se interessaram, porque não entendiam a necessidade desse tipo de política no local de trabalho. Eles achavam, bom, as mulheres podem simplesmente amamentar seus filhos, sem entender tudo o que é necessário em torno. Então, eu senti isso nesse local de trabalho, que as pessoas não ligavam para isso. E nós precisamos traduzir políticas em legislação. Em 2018, nós apresentamos nossas diretrizes em um fórum nacional e o consenso foi que os empregadores deveriam fazer o que é certo. Isso foi em 2018. Agora, 5 anos depois, alguns empregadores assumiram isso, mas são poucos. E aqueles que não o fizeram precisam ser responsáveis. Deve haver algo que possa ser feito, porque as mulheres merecem esses elementos, tempo para extrair, para amamentar. Então, a legislação pode ajudar nisso, a criar vantagens ou para todos. Então, nós devemos conseguir isso por meio de legislação. Nós precisamos de mais aplicação das regras e uma maior implementação das regras. Então, bem rapidamente, nós temos também essas questões de defesa dessa causa. Precisamos estabelecer credibilidade. Como uma pequena ONG que é relativamente nova nesse ambiente, nós precisamos, como organização, criar visibilidade. Precisamos ser vistos como uma organização que usa informações baseadas em evidências, como alguém confiável, que presta apoio para as mães. Mas nós precisamos de apoio para tudo isso, apoio financeiro, inclusive, para que possamos alcançar esse alto padrão oferecendo serviços às mães. A visibilidade é importante para a credibilidade. Então, nós trabalhamos com mídias sociais, nós estamos vendo que cada vez mais pessoas vêm usando nossos serviços, porque estamos mais disponíveis, mais acessíveis no Instagram, no Facebook. Nós temos também um podcast chamado Milk of the Matter, que oferece voz para as famílias e mulheres, para que possam falar sobre esses temas, porque esses temas não são discutidos em Barbados, e eu acho que isso acontece na região também. Então, as mulheres não falam sobre as dificuldades da volta ao trabalho, o impacto psicológico quando as mulheres voltam a trabalhar. Então, eu acho que nesse momento as mulheres não têm essa voz, e nós procuramos criar essa plataforma para que as mães, famílias e especialistas dessa área possam participar de discussões, oferecendo voz, esclarecendo temas, conscientizando a respeito desses temas e alcançando um público nacional. E claro que, por fim, acho que ninguém vai discordar disso, os recursos humanos e financeiros são limitados. Nós temos uma capacidade limitada e a BCNF procurou mitigar os desafios, implementando recursos humanos, políticas, procedimentos, para que pudéssemos manter nossas atividades de maneira eficiente em relação aos recursos humanos, trazendo os voluntários para a organização e mantendo esses voluntários o máximo possível. Claro que nós temos poucos voluntários e nós temos também grandes mudanças em termos de recursos humanos, que são sempre substituídos, e isso é muito difícil para o nosso trabalho. E, claro, recursos financeiros são necessários. Nossa organização procura oportunidades de bolsas de doações, nós arrecadamos recursos de maneira própria. Então, há muitas maneiras de atrair esses recursos para a organização, mas isso é difícil. Nós procuramos organizações internacionais, mas também
procuramos as organizações locais que querem contribuir, mas elas têm recursos limitados. E as ONGs, em geral, vão para essas mesmas organizações, o que acaba limitando o recurso oferecido a cada uma das ONGs. Lições aprendidas. Nós temos 9 anos de experiência como ONG em Barbados e nós aprendemos que é importante criar redes. Nós não podemos trabalhar de maneira compartimentalizada. Precisamos encontrar outras organizações alinhadas com seus objetivos e mandatos e criar parcerias. Nós trabalhamos com outras coalizões nessa área. Trabalhamos com a OPAS, Unicef e outros. Não é que o trabalho seja fácil, mas ele fica mais fácil, especialmente quando temos recursos limitados, quando somos uma organização pequena, realmente facilita o nosso trabalho. E algo de que tenho muito orgulho nessa área é o seguinte: a BCNF faz parte de uma coalizão de amamentação regional, juntamente com a Associação de Amamentação de Trindade e Tobago, que também está aqui nessa reunião. Rosemary Anatol representa essa organização, e há também pessoas de Belize. Aliás, não é Belize, é Antígua e também Aruba. Nós temos 2 colegas desses países e nós sabemos que temos mais poder na coletividade, mas precisamos também de recursos para isso. Nós administramos nossas próprias organizações, então, para que possamos nos reunir como coalizão, nós precisamos trabalhar com uma agenda conjunta e precisamos de apoio para isso, um apoio financeiro, mas também operacional, um apoio para as políticas. E nosso trabalho coletivo beneficia a todos, mães, famílias e região. Nós também aprendemos que é importante ter relações robustas com os ministérios, por exemplo, o Ministério do Trabalho, do Bem-Estar. O nosso podcast tem uma colaboração com o Ministério da Educação. O trabalho feito com essas instituições, usando suas agendas, nos ajuda a avançar. E claro que nós precisamos mobilizar recursos e trabalhar com publicidade para desenvolver nosso trabalho. Nós fazemos tudo isso como organização. Nós publicamos em jornais, nós temos um podcast. Então, esse trabalho, a defesa de uma causa é difícil nos países, mas nem tudo é negativo. Nós temos também um trabalho muito positivo feito e colegas de outros países vêm conseguindo fazer também um trabalho grande com muito pouco. Nós temos um apoio de voluntários e, como já disse, é difícil porque boa parte do nosso trabalho é feito por voluntários e é difícil manter esse tipo de trabalho, mas nós conseguimos mesmo assim. Este slide mostra, então, o trabalho, parte do trabalho que nós realizamos. Podemos ver aqui as diretrizes, artigos publicados em jornais, aulas virtuais sobre amamentação, grupos de apoio. Aqui nós temos uma foto do podcast sendo realizado. E nós temos um episódio para esse mês. E aqui nós temos o grupo de apoio presencial. E para concluir, eu queria dizer o seguinte: isso é endossado pela Coalizão Regional de Amamentação.
E nós devemos garantir que a amamentação seja prioridade em vários fóruns, com foco nas mulheres e famílias. Precisamos aumentar o apoio oferecido às ONGs que fazem esse trabalho tão valioso. Isso é essencial. Então, eu gostaria agora de agradecer a oportunidade de falar sobre o trabalho que nós fazemos para defender a amamentação em Barbados. Muito obrigado. Obrigado por apresentar esse trabalho tão importante. Esse é o papel importante que a sociedade civil tem. Trabalho de pressionar, de proteger a amamentação, especialmente no caso das mulheres que trabalham, mas também de uma maneira geral. Nós não estamos aqui mais muito tempo, mas gostaria aqui de mencionar que há muitos recursos disponíveis. Por favor, então, abram o link que está no chat, onde temos vários documentos novos, inclusive, sobre a iniciativa Hospitais Amigos das Crianças, tudo recentemente traduzido para o espanhol. Também temos na nossa página web, no nosso site, relatórios de como podem monitorar ou alinhar-se ao código sobre a amamentação materna. Temos ali informação de vários países para que todos possam implementar este código nos seus países. Já não temos aqui muito tempo, espero que no chat a maior parte das perguntas tenham sido respondidas. Caso não tenham sido, por gentileza, entrem em contato conosco através do nosso e-mail. Também gostaria de mencionar que nós vimos muitos avanços, mas temos aqui nos avanços em relação a 18 semanas ou 6 meses para a maternidade exclusiva. Também falamos sobre o tempo da licença maternidade para a amamentação materna ou para que a mãe possa extrair o leite, né? Fazer a extração do leite no seu ambiente de trabalho, algo que as mulheres não deveriam ter que escolher entre amamentar os seus bebês ou trabalhar. No entanto, vimos sim, observamos avanços em vários países, e o que é muito bom. Também estamos observando avanços em outras áreas. Tivemos aqui conosco mais de 500 pessoas conectadas, que é o máximo em termos de capacidade que temos nessa plataforma Zoom. Infelizmente, nem todos puderam estar participando conosco, mas estamos ali compartilhar essa reunião com todos, é uma reunião que foi gravada, vamos compartilhar no nosso site com todos os senhores e senhoras que conectaram conosco, e os demais que não conseguiram conectar poderão ter acesso a este webinar. Quero agradecer muito a todos por terem estado aqui conectados conosco, pelas perguntas que fizeram, e claramente aos panelistas e também às intérpretes deste evento. Desejamos a todos muito sucesso nos seus esforços para a promoção e proteção da amamentação materna. Vamos enviar um certificado a todos que se conectaram por pelo menos 1 hora e, como eu disse, as gravações das pessoas registradas, as gravações também serão enviadas, que poderá levar entre 1 ou 2 dias, mas todos receberão. Bom, assim concluímos o nosso webinar de hoje. A OPAS continua apoiando a todos nos seus esforços para a promoção da amamentação materna. Muito obrigada a todos pelo interesse e participação. Até logo.